Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado O Som da Trombeta da Profecia. Na Bíblia, Deus dá profecias sobre a época atual, sobre a nossa igreja e sobre como o nosso Evangelho nos guiará ao eterno reino dos céus. Enquanto estudamos as profecias da Bíblia, podemos encontrar a incrível vontade predestinada de Deus para nos mostrar todos os passos que precisamos dar. Não é por isso que o Pai disse: o exército se move ao som da trombeta e os santos da fé devem se mover ao som da profecia. Chegamos a pensar: qual profecia está sendo cumprida? E quais são as coisas que precisamos fazer nesta época? No meio da pandemia da Covid-19 e com vários desastres naturais, é nosso trabalho ficar em silêncio? Ou não é encontrar uma maneira de superar essa situação? O que a Bíblia está nos dizendo para fazer nesta época e qual missão nos foi dada? Devemos olhar para esses assuntos com cuidado, para que possamos aprender e colocar em prática todos os decretos e leis que precisamos guardar, incluindo todas as características que devemos ter, como o povo celestial, que irá ao eterno céu. Então, vamos ver o Evangelho de Marcos, capítulo 16, e verificar qual profecia Deus deixou para aqueles que estão vivendo na época do Espírito Santo. Capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Deus está guiando toda a humanidade ao caminho da salvação com um diferente nome em cada época. Na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. De acordo com os ensinamentos da Bíblia, nós aprendemos e confirmamos que somos salvos em nome de Cristo Ansanhon, o novo nome de Jesus, nesta última época do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A Bíblia profetiza que a punição está esperando aqueles que não creem no novo nome. Quão longe será pregado o Evangelho que cremos na época do Espírito Santo? Ele parará de ser anunciado depois de ser pregado a certas nações? Ou ele será pregado até o fim? Vamos ver também o som desta profecia escrita na Epístola aos Romanos, capítulo 10. Versículo 17. E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. No passado, não é que eles não acreditaram porque a palavra de Deus não foi pregada. As palavras de Deus já tinham sido pregadas. Portanto, não está profetizado que o nosso Evangelho deva parar depois de alcançar certa região. Então, quão longe ele chegará? A Bíblia diz, as suas palavras até aos confins do mundo, mostrando que não haverá lugar no mundo onde o Evangelho não será pregado. Deus já fez as palavras chegarem até aos confins do mundo. Está profetizado que a nossa missão,
como evangelistas, é pregar até aos confins do mundo. Então, o que deve acontecer com o Evangelho, de acordo com estas palavras da profecia? Ele, com certeza, será pregado. Hoje, por causa da Covid-19, não podemos encontrar livremente os nossos vizinhos e até mesmo os nossos familiares por causa do medo deles. Essa é a situação que estamos enfrentando nesta época. A Covid-19 está separando as pessoas. Já que muitos lugares foram fechados, ainda há países onde as pessoas não podem sair de suas casas. Já que a Coreia é uma das nações que desempenham um papel de liderança em medidas preventivas contra doenças infecciosas, as pessoas podem ir livremente aos lugares, mas ainda há muitos países onde as pessoas não podem fazer isso. Porém, em nenhuma parte da Bíblia Deus diz: o Evangelho não será pregado por causa da Covid-19. Como a obra do Evangelho deve ser realizada até mesmo nessa situação? Ela deve continuar para salvar todas as pessoas do mundo. Qual Evangelho será anunciado por toda a terra, até aos confins do mundo? Está profetizado que quem ficará encarregado da missão de pregar o Evangelho? Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nosso Evangelho foi ordenado por Deus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, não devemos focar apenas nas circunstâncias físicas, mas nas profecias dessa época, gravando-as profundamente em nosso coração. No versículo 19 está escrito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Precisamos estudar a quem essa profecia é dada como um mandamento. Esta profecia foi dada aos santos da igreja primitiva ou aos santos do Antigo Testamento? Não. Esta época do Espírito Santo é a única época, na qual o batismo pode ser conduzido em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O que Deus pede que as pessoas façam na época do Espírito Santo? Deus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não há muitos regulamentos, decretos e leis que devemos guardar? O que Deus fará quando formos e ensinarmos tudo o que Deus ensinou? Deus prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Precisamos ter fé que tudo, com certeza, será cumprido se seguirmos a profecia, crendo na promessa de Deus. O quanto podemos confiar nas profecias escritas na Bíblia? Vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Fazeis bem significa que é a coisa certa a se fazer, certo? Está escrito: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. A Bíblia nos ensina que a palavra da profecia se cumprirá completamente. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos?
Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mesmo que todos os outros discípulos correram de medo, Pedro tentou intervir e proteger Jesus para impedi-los de prendê-lo, cortando até mesmo a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, com uma espada. Jesus o parou. Embainha a tua espada. Você acha que eu não posso chamar meu pai? E ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Você acha que eu não posso parar essa situação na qual eles estão tentando me levar? Você acha que eu não tenho esse tipo de poder? Mas como se cumpririam as Escrituras, que dizem que deve acontecer dessa forma? Então, quem seria o cordeiro sacrificado como oferta pelo pecado e cumpriria a profecia do cordeiro pascal? Eu vim a esta terra para salvar a humanidade. Não está profetizado na Bíblia que eu devo tomar os pecados e me tornar oferta pelo pecado para salvá-los? Eles não tentaram me capturar nos últimos 3 anos. Por que você acha que eles me atacaram de repente agora? Jesus considerava muito a fé de Pedro e seu forte desejo de protegê-lo. Mas ele o ensinou que eles tinham que capturá-lo não porque eles queriam, mas porque eles estavam cumprindo um papel na profecia que dizia, deve acontecer assim. Por isso, ele disse, pare de levantar a sua espada e a embainhe de volta. E no versículo 55 ele disse, naquele momento, disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para, o quê? Para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. O que são as Escrituras dos profetas? Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Vocês tiveram muitas oportunidades de me prender, porém, não me prenderam. Vocês estão me prendendo agora, porque o momento profetizado chegou. Vocês vieram me prender por causa da profecia, que diz que eu sou o sacrifício da oferta pelo pecado, não é? Jesus apenas os seguiu silenciosamente. Ele não poderia tê-los dominado e impedido-os de amarrá-lo? Porém, Jesus disse, já não foi profetizado que eles agiriam assim e que eu estaria nesse tipo de situação, de acordo com as Escrituras e os escritos dos profetas? Jesus nos ensinou que ninguém pode evitar as profecias. Por isso, precisamos refletir sobre as profecias da nossa época. Mais cedo, vimos as profecias dadas a nós no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Deus veio a esta terra para salvar a humanidade, e as boas novas do Evangelho serão pregadas por todo o mundo, em Samaria e até aos confins da terra. Deus enfatizou que isso certamente será cumprido, e isso com certeza será feito. Porém, agora, não é permitido encontrar as pessoas pessoalmente por causa da pandemia do coronavírus. Felizmente, a pregação online é permitida. Nós sempre pensamos que a pregação poderia ser feita apenas pessoalmente. Porém, Deus nos permite pregar online às pessoas, até mesmo enquanto é necessário que elas fiquem em casa. Não é uma pregação feita cara a cara. Podemos dizer que Deus abriu o caminho para a pregação individual online, para salvar todo o mundo. Como resultado, nós estudamos e pregamos o Evangelho virtualmente. Além disso,
Essa pandemia deu mais oportunidade para os irmãos e irmãs contatarem os seus parentes, amigos e conhecidos, dizendo: como você está durante essa pandemia? Eu te liguei para ver como você está. Deus nos deu uma promessa muito preciosa, de que Ele fará com que os desastres não nos toquem através da Páscoa. Você gostaria de ouvir mais sobre isso? Assim, online, eles estão cuidando bem do Evangelho. Nosso Evangelho está destinado a se difundir pela Samaria e até aos confins da terra. Portanto, há alegria maior do que participar da conclusão da obra do Evangelho? Vamos ver o livro de Daniel, capítulo 12. Versículo 1. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Que tipo de bênçãos serão dadas àqueles que guiam muitos à justiça? Deus dará a eles a glória de brilhar como as estrelas, sempre e eternamente. Se Deus nos dá uma missão profética nesta época, ela com certeza será cumprida, mesmo que alguém bloqueie o nosso caminho ou impeça o Evangelho de ser pregado. Quer seja aceito ou não, cabe ao indivíduo. Porém, as notícias do Evangelho que estamos pregando estão profetizadas para serem entregues a todas as nações e ser conhecidas por todos os povos. Então, não devemos receber as abundantes bênçãos de Deus ao guiar muitas pessoas à justiça. Assim como Deus profetizou no livro de Daniel, capítulo 12, Deus mostrou essa profecia claramente. Mas se não crermos nela, nunca poderemos participar do Evangelho. Vamos ver também a profecia descrita na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que ele nos ordenou? Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Deus deu essas palavras para quem? Claro, essas palavras foram dadas aos santos da igreja primitiva na primeira vinda de Jesus. Mas a profecia é escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ide a todo o mundo e pregai as boas novas a toda criatura, é dada àqueles que vivem na época do Espírito Santo. Por isso, na época do Espírito Santo, Deus fez a ciência se desenvolver rapidamente, em um curto período de tempo. O mundo que estava quieto por milhares de anos, até mesmo por bilhões de anos, conseguiu uma explosiva revolução. Coisas incríveis estão acontecendo nos campos da ciência, conhecimento e cultura, que não podem ser comparados com nenhuma outra geração. Deus permitiu habilidades revolucionárias para os que vivem na época do Espírito Santo. A habilidade de inventar computadores aconteceu nesta época. As pessoas antes de nós não podiam nem ao menos imaginar isso. Nós também inventamos coisas convenientes como aviões. Antigamente, a única maneira de ir mais rápido era com um cavalo ou carroça. Mas agora, nós temos aviões que são incomparavelmente mais rápidos que cavalos e carroças. Deus tornou mais fácil viajarmos pelo mundo em apenas alguns dias.
O que eu gostaria de dizer é que devemos nos mover ao som da trombeta da profecia de Deus, que nos diz para irmos adiante. Mas, já que alguns não podem suportar temporariamente, eles ficam para trás. Deus prometeu que aquele que perseverar firme e acreditar até o fim será salvo. E Ele está mostrando a sua promessa através das profecias da Bíblia. Mas, e se não acreditarmos, e se cairmos no caminho em direção ao céu, ou nos cansarmos, ou desistirmos, ou seguirmos um outro caminho, se fizermos uma dessas coisas, nunca poderemos entrar no eterno reino dos céus. Em nossa época, Deus não nos deu apenas a graça da salvação, mas também abriu o caminho para participarmos da alegre obra de salvar os outros. À medida que a Covid-19 se tornou desenfreada, há muitas igrejas onde as suas reuniões se tornaram restritas por cerca de 7 meses até agora. Eles dizem que a restrição está diminuindo pouco a pouco. Porém, também há países como a Índia ou nas Américas Central e do Sul, onde está piorando. Parece que ainda há muitos países onde as pessoas não estão livres. Apesar disso, os obreiros do Evangelho ainda estão se levantando. E o Evangelho continua sendo pregado, conforme cremos na profecia. As palavras de Deus serão anunciadas em Samaria e até aos confins da terra. Nós pregamos o Evangelho pessoalmente antes. Mas agora, estamos pregando online a todos os nossos conhecidos ou por chamada de vídeo. Agora, eu estou ouvindo que muitos frutos estão nascendo dessa forma. Vamos ver mais uma profecia, no livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aqui podemos ver que, havendo a Covid-19 ou não, o injusto continue fazendo injustiça e o justo continue fazendo justiça. E aqueles que pregam muito continuem pregando muito. Mesmo que haja ou não obstáculos diante deles, eles não usam esses obstáculos como desculpas. Eles não podem servir de desculpas. É porque a profecia tem poder para superar qualquer coisa, até mesmo desculpas. Mesmo que os israelitas tenham saído do Egito, eles foram influenciados pelas circunstâncias diárias desta ou daquela forma, já que eles não tinham o objetivo de entrar na terra de Canaã. Quando eles não tinham comida, eles cambaleavam. E quando eles não tinham água, eles também vacilavam. Deus não nos dá carne. No Egito, sentávamos ao redor das panelas de carne e bebíamos todo o caldo. A fé deles balançava sempre que eles ouviam essas reclamações. Porém, aqueles que tinham o objetivo de entrar em Canaã nunca balançaram. Eles apenas andaram diligentemente em direção à profecia que Deus mostrou, crendo em sua promessa. Mas aqueles que não tinham um objetivo, nenhuma direção, sempre balançavam. Vamos continuar com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para, o quê? Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus disse que nos abençoaria de acordo com as nossas obras. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada por causa da pandemia. Porém, há irmãos e irmãs que trabalham mais duro apesar da pandemia. Esses resultados vêm de diferentes pensamentos. Eu creio que já contei essa história a vocês antes. A Nike enviou 2 vendedores para a África, para ver se eles poderiam vender sapatos aos nativos.
As duas pessoas apresentaram seus relatórios. Um deles disse: vamos perder muito se tentarmos vender nossos sapatos na África, porque a maioria anda descalço. Nosso negócio irá falir lá. Porém, a outra pessoa deu um relatório diferente. A África é um mercado vasto e infinito. Ele disse: eles não usam sapatos. Mas assim que eles souberem como é confortável andar de sapatos, eles vão querer ter sapatos. Seu pensamento era diferente do outro. O relatório de quem a Nike aceitou? Eles seguiram aquele que disse que a África tinha um grande potencial para vender sapatos. No início, a Nike entregou tênis gratuitamente para os africanos experimentarem. As pessoas experimentaram, já que era de graça. Eles viram que andar de sapato era muito mais confortável do que andar descalço. Depois que seus sapatos se desgastaram, eles não se sentiam mais confortáveis andando descalços. Já que, pouco a pouco, eles entenderam a importância de usar sapatos, eles começaram a comprar sapatos. Dessa forma, a Nike pôde vender muitos pares de sapatos na África. Irmãos e irmãs, se hesitarmos ou pararmos de cumprir o Evangelho por causa do obstáculo chamado coronavírus, não receberemos a ajuda de Deus através da bênção do Espírito Santo. O exército se move de acordo com o som da trombeta, mas nós, os santos da fé, nos movemos apenas de acordo com o som da profecia. O som da trombeta da profecia está nos pedindo para levantar e brilhar. Por isso, não podemos ficar em silêncio, mesmo depois de ouvir o som da trombeta da profecia. Claro, precisamos ficar em silêncio quando Deus nos diz para ficar em silêncio. Porém, quando Deus nos diz para levantar e brilhar, devemos nos mover de acordo com o sinal de Deus. Veja como os guerreiros de Gideão venceram. Quando foram instruídos a esconder as tochas nos cântaros, eles ficaram em silêncio enquanto escondiam as tochas. Porém, quando lhes foi dito para quebrar os cântaros e erguer as tochas, eles não se moveram juntos de acordo com a ordem? No lugar de não fazer nada, usando o coronavírus como desculpa, vamos entender a vontade de Deus através dessa profecia que está sendo cumprida. Deus não nos permitiu ter muitas conveniências. Deus nos deu o computador e o celular. Temos maneiras de pregar às pessoas, mesmo se não pudermos pregar pessoalmente. Por isso, vamos nos mover de acordo com o som da trombeta da profecia. Está profetizado que devemos pregar a todas as nações, e que esse evangelho será pregado em Samaria e até aos confins da terra. Está profetizado que esse evangelho que estamos pregando se difundirá por todo o mundo. Isso mostra que Deus abriu a porta do evangelho para que ele se cumpra por todo o mundo. Esperando que vocês tenham fé nas profecias e trabalhem duro para guiar muitas almas à justiça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.